quero deixar tudo e seguir o meu mestre. Eu quero deixar tudo e seguir a Jesus. Não quero precisar de algo tão forte. Graça e paz, queridos. Recebam um abraço de Manaus, cidade quente, não só pelo sol, mas também no fogo do Espírito. Cidade que está orando em línguas. Gente, só para descontrair, eu já ia orar ali para Deus. Deus, tira meu pai dali, senão ele vai falar minha palavra todinha. Tira ele dali, Senhor. Amém, queridos. Bom, a mim coube essa missão de trazer essa mensagem para você nessa manhã. E eu creio que Deus irá falar. Muitas coisas você já ouviu, mas Deus é assim, Ele vai falar novamente. Talvez você precise ouvir algumas coisas novamente. E que Ele possa fazer na tua vida, nessa manhã, aquilo que, não que você está querendo, mas aquilo que você está precisando. Amém? Glória a Deus. Nós temos um tema do congresso, transcendendo os limites da alma. E ontem à noite, quando o pai estava falando aqui, eu me alegrei por causa da palavra que estava preparada, não sabia, porque é assim, né? A gente não sabe quando é que vai ser chamado, mas aí você vai se preparando. Não que você tenha um preparo, mas você fica atento para aquilo que vai acontecer. E quando ele falou, muitas coisas foram testificando daquilo que Deus vai trazer para você nessa manhã. Amém? O tema dessa mensagem é lugares de onde devemos sair, a fim de ocuparmos lugares onde devemos estar. Lugares de onde devemos sair, a fim de ocuparmos lugares de onde devemos estar. Aí de repente você pode perguntar assim, mas não é Deus que tira a gente do lugar? Sim, mas Ele já tirou. Ele nos transportou do domínio das trevas e nos colocou no reino do seu Filho amado. Amém? Então Deus já fez. O que nós precisamos é simplesmente crer. Esse é o primeiro passo. Eu preciso crer que Deus já fez na minha vida e eu preciso dar esse passo e sair de onde eu preciso sair, de onde eu não devo mais estar. É um lugar, não é um lugar geográfico, não é uma área geográfica, é um lugar, é uma condição que às vezes eu insisto em permanecer porque a minha alma ainda não transcendeu esse lugar. A alma só vai transcender pelo Espírito. Não adianta querer racionalizar ou raciocinar ou pensar como é que eu vou sair. Não, você precisa sair por fé. E isso vem da parte do Espírito. É daí que você vai sair. É por fé. É pelo Espírito que você vai sair. Então Deus, Ele já fez. Colossenses 1,13, Ele te arrancou do domínio das trevas. Então aquele domínio que tinha não existe mais. Mas eu preciso crer que eu já fui tirado dali. Eu preciso crer e sair. Não é Deus que vai... Não, e aí, irmão? Não, eu estou orando para Deus me tirar daquele... Não, Ele já te tirou dali. Eu estou orando para Deus me tirar daquele... Não, Ele já te tirou de lá. Você só tem que sair.
tomar posse e sair desse lugar. É isso que você tem que fazer. Diga aleluia. Aí um dos textos que trazer nessa manhã também é Filipenses. Todo mundo conhece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. E eu compreendo que Filipenses 4:13 é um lugar. É um lugar que não pode se tornar um discurso na nossa boca. Simplesmente eu declarar, posso todas as coisas naquele que me fortalece, mas eu não estou nesse lugar. Eu preciso estar, eu preciso compreender. E ontem, quando o pai falava aqui sobre ler a Bíblia de quadro em quadro, de glória a Deus, porque isso aqui é um quadro. Isso aqui é um quadro. E eles vão se encaixando. Efésios 6:10, depois que Paulo lhe dá toda a instrução, as chaves. Instrução é chave para o casamento, para os pais, para os filhos, para o esposo, para a esposa, para o patrão, para o empregado. Ele dá toda a instrução. Depois de dar toda a instrução, em Efésios capítulo 5, ele entra, Efésios 6:10. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. É um lugar. É um lugar. É esse lugar de Filipenses 4:13. É um lugar onde você vai se fortalecer. Mas como eu vou me fortalecer no Senhor? O Senhor é a palavra. Então você vai se fortalecer na palavra. E o seu poder é o Espírito. A força do seu poder é o Espírito. Você tem a ferramenta. Você tem a ferramenta. Você tem a ferramenta. Use a ferramenta e você vai estar se fortalecendo na força do poder do Senhor. Use a ferramenta. Então, é um lugar, nós precisamos entrar, ocupar o lugar que Deus já nos deu. João 8:31, Jesus diz bem assim: se vocês permanecerem na minha palavra, não é assim? Não. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra. Firme é o quê? Fé. Fé é a firmeza. Então você permanece em fé, naquele lugar, na palavra. Se você permanecer firme, você verdadeiramente é meu filho. Você verdadeiramente é meu discípulo. E você conhecerá a verdade, e a verdade te libertará desse lugar que você pensa que ainda está preso. Saia desse lugar pela verdade do Espírito. Saia dali. A verdade te liberta, mas você precisa ter fé para permanecer nessa verdade. Aí essa verdade vai te libertar. A gente vai entrando nesses lugares porque a gente já saiu de alguns que não permitiam a gente ver o que vê hoje. Lugares que você tinha a visão completamente tapada. Você estava cego, não conseguia ver. Aí de repente o Senhor te remove do domínio, do império das trevas. E você passa a ver como Ele vê, porque você passa a ver a partir do reino do Filho amado. Se você está no reino
do filho amado, é porque você é filho amado. Você é filho amado. Aleluia. Então nós precisamos sair de alguns lugares, que são quadros que são montados. Geralmente quando alguém começa a falar algo de alguém, a gente diz assim: fulano está pintando um quadro da pessoa, não é? Aí é que está o negócio. Que quadro você tem pintado? Qual é o quadro que você está pintando? Quando você se deixa a estar de repente falando de alguém, pintando o quadro daquela pessoa, você está lá, aí você até se alegra, se empolga, você sabe o que está acontecendo com o fulano, com o cicrano, e aí você vai pintando o quadro. Só que Deus já te arrancou desse lugar. Você está entendendo que existe lugar que nós precisamos sair? Deus já nos tirou, nós precisamos sair pela fé. De repente vem aquela vontade de falar alguma coisa de alguém, e você diz: não, eu não estou mais aí nesse lugar. Eu não estou mais nesse lugar, eu não estou, e não vou falar do meu irmão. Não estou mais aí. O Senhor já me removeu desse lugar há muito tempo. Aleluia. E os quadros vão se montando. E nós, quando lemos a palavra, quadro por quadro, a gente, pela fé, a gente entende que existem lugares que nós não podemos mais estar, que nós precisamos sair e ocupar lugares que tem quadro montado, para nós vermos e nos posicionarmos naquele quadro. Que quadro é esse? Testemunho de vida de pessoa. Testemunho de vida. Sair do lugar da preocupação de Marta. Sair do lugar da preocupação de Marta e se estabelecer aos pés do Senhor na posição de Maria. A gente tem até como discurso, como palavra, mas a gente já saiu. A gente precisa se examinar. Não examinar o irmão, mas a nós mesmos. Será que eu ainda estou nessa onda de tanta preocupação? Eu até prego isso, mas eu estou ali naquele lugar que eu não consigo ficar em paz, eu não consigo ter tranquilidade. Parece assim que eu não tenho domínio, porque é tanta preocupação com as coisas, eu quero ajeitar tudo e não paro para ouvir. Então eu preciso sair dessa posição de Marta. Eu tenho que sair dali. O Senhor vai me tirar? Não, Ele já te tirou daí. Ele já te tirou daí. Porque na mesma passagem que Marta está preocupada, falando, Senhor, olha aí, a minha irmã não quer me ajudar. Aí Ele diz: não, ela já saiu daí desse lugar. Maria não está nesse lugar, ela está no lugar de onde ela recebe coisas que jamais vão tirar da vida dela. Você devia ocupar o mesmo lugar dela. Tem alguma Marta aqui nessa manhã? Saia do lugar de Marta. Se posicione no lugar aonde está a melhor parte. Às vezes a gente pensa que a melhor parte é a gente estar fazendo, né? A gente está fazendo tantas coisas e as pessoas estão vendo a gente pensa que a melhor parte é essa. Não. A melhor parte é aquela
aonde você se assossega, se aquieta e fica ouvindo. Aquilo que você está ali ouvindo, que você se aquietou para receber, ninguém. É um lugar de onde ninguém pode tirar o que você já recebeu. Ninguém pode tirar. Porque você está no lugar certo. Às vezes você está ali na preocupação, você faz tanta coisa, vem um e tira aquilo que você fez. Mas nesse lugar, nessa posição de Maria, ninguém tira. Ninguém tira. Outro lugar que nós precisamos sair, terceiro lugar, sair do medo de Saul. Sair do medo de Saul e ocupar a posição de adorador de Davi. Sair do medo de Saul. Então Saul estava ocupando um lugar de medo que ele não conseguia sair daquele lugar. Mas a posição de adorador fazia com que ele saísse daquele lugar. Então o quadro de Davi faz com que o quadro de Saul seja liberto. Liberto do medo. O problema é que muitas vezes a gente está em lugares que não devemos estar, e a gente ouve conselhos para vestir a armadura de Saul e a gente veste. Aí veste a armadura de Saul e fica lá com o mesmo medo, na mesma situação, até que Deus envia um adorador para adorar. Antes de eu nascer de novo, tive uma situação na minha casa, onde nós hospedamos uma moça que veio morar conosco, nossos filhos eram pequenos. E aí aquela moça, ela ficou possuída, ficou possessa, no momento que nós não estávamos em casa, eu e minha esposa. E aí o meu filho liga para a gente: mãe, a menina está se entortando toda aqui. Aí, o que, meu filho? Não, a menina está caída no banheiro, está toda torta. Espera aí que a gente já está voltando. Aí voltamos, aí vimos que a menina estava possessa, estava possuída. E aí naquele momento, eu já tinha parte da minha família servindo ao Senhor, mas a gente, por não estar no lugar, a gente quer resolver da nossa forma, da nossa maneira. E às vezes, com orgulho, a gente não recorre a quem pode nos ajudar. E aí, nós tivemos várias ideias. A da minha esposa, tinha um tio que trabalhava com um terreiro de macumba, e aí chamou ele. Nós não conhecíamos o Senhor. E aí ele entrou lá em casa. Gente, ele entrou e foi fazendo aquelas coisas que... Só que o demônio não saiu. O demônio não saiu. Ficou nele. Aí, houve uma quebra assim daquele orgulho. De noite eu ligo para o meu irmão, que já está com o Senhor. Foi o primeiro, a primícia da nossa família. Músico. Aí eu ligo para ele, aí, o nome dele era Francisco. Chico, eu estou te ligando, irmão, para te orar aí pela minha família. A gente está numa situação assim. Eu não falei o que era. Não, meu irmão, pode deixar que eu vou começar a orar agora. Mas aí, a pessoa dirigida pelo Espírito é diferente.
Ele disse, eu não vou só orar, eu vou agir. E ele foi lá em casa. Foi lá em casa com a filha dele, que cantava também no grupo de louvor. E aí, quando eles entraram, a menina estava possessa lá. Aí ela já foi começando a se contorcer. Aí a filha dele, minha sobrinha, que está lá conosco, Marta, um beijo, Marta, está lá em Manaus, no Ouvir e Crer Manaus. Aí ela começou a louvar, começou a cantar louvores. E aí a menina, o demônio que estava nela, queria partir para cima da Marta para tentar agredi-la por causa do louvor, e saiu. A adoração fez com que aquele demônio fugisse daquele ambiente. Fugisse daquele ambiente. E eu estava num lugar também de enfermidade. Tinha uma gordura no fígado chamada esteatose, que estava num nível bem elevado. E o médico dizia assim para minha esposa, olha, se teu marido não se cuidar, tu vai ficar viúva cedo. Eu andava na minha pasta, eu me medicava com homeopatia, e eu andava na pasta com aqueles vidrinhos, de uma em uma hora, de meia hora, tomava aquele remédio. Essa pessoa que entrou lá, o tio dela, o demônio pode enganar a gente, viu? Ele entrou, quando ele entrou, ninguém sabia, só ela. Ele olhou para mim assim, olha, nós precisamos cuidar desse fígado aí, hein? Nós precisamos cuidar desse negócio aí. E eu fiquei calado, não falei nada, mas nunca fui lá, né? Eu digo, não, o que é isso? E aí, depois que nasci de novo, saí daquele lugar, Deus me transportou. Aí não sentia mais nada, larguei remédio, larguei tudo. Aí passou-se 2 meses e eu estou, novamente, vem aquele sintoma, assim, bem agudo, doendo. E veio aquela vontade de tomar o remédio. Aí eu disse, meu Deus, o Senhor tinha me curado. Aí veio aquela luta, eu acabei pegando o carro e fui para a farmácia. Quando eu chego na porta da farmácia, uma voz fala dentro de mim assim, você não tem mais isso. Aí eu fiz que não ouvi e abri a porta e saí do carro. E quando eu saio, a voz novamente fala assim, você não tem mais isso. Aí eu peguei, voltei, entrei no carro, fechei a porta, mesmo com dor, e fui embora. Parei na casa da minha mãe, que era no caminho, conversei com ela, e aquela dor ali me incomodando, eu vou no rumo da minha casa. E quando eu estou na metade do caminho, a dor me incomodando, aí uma voz diz assim, repreenda esse sintoma, porque você não tem mais essa dor. E eu dirigindo, botei a mão aqui e disse, dor em nome de Jesus, sai. Isso foi em 2000. Nós estamos quanto? 2019. Porque eu não estava mais naquele lugar de enfermidade, você entende isso? Dor sai, e a dor saiu na hora. E eu fui só glorificando ao Senhor até a minha casa, porque sumiu mesmo. Há 19 anos atrás isso. Então nós temos lugares que nós precisamos sair, porque o Senhor já nos tirou de lá. Nós só precisamos crer e nos mover e sair desse lugar. E ocupar os lugares que nós devemos ocupar. Nós precisamos sair do lugar da avareza de Ananias e Safira. Precisamos sair desse lugar. É um lugar de avareza. E ocupar o lugar da generosidade. Da generosidade de Barnabé, o filho da consolação.
O pai acabou de falar ainda há pouco aqui, é tudo. Aí Barnabé, no momento profético, apostólico, debaixo de um manto, vai, vende as suas propriedades e dá tudo aos pés dos apóstolos. Não tenho nada, deu tudo aos pés dos apóstolos. Mas existe uma avareza que nós precisamos. Eu entendi a palavra não é o valor, mas aquilo que tu projeta no teu coração. Porque você pode dar algo que no teu coração não é aquilo. E Ananias e Safira fizeram assim, eles entraram em conluio para falar e mentir ao Espírito Santo. Porque a oferta que quando nós trazemos na presença de Deus, não tem nada a ver com homem nenhum. Porque Pedro disse assim, por que vocês mentiram para mim? Não, ele disse, porque vocês mentiram ao Espírito Santo. Não foi para homens que vocês mentiram, foi ao Espírito Santo que vocês mentiram. Então, existem lugares que nós precisamos desocupar, porque nós não estamos ali naquele lugar. E uma questão é essa, a questão de ser generoso, de sair daquele lugar de legalismo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando Jesus veio e cumpriu a lei e nos liberou a graça, que é essa que nós vivemos agora, que nós devemos ocupar esse lugar. Ele nos libertou de todas as coisas que nos prendiam e que nos deixávamos reféns de homens. Questão de oferta, de dízimo. A gente tem uma compreensão, eu já falei a compreensão que eu tenho para o meu pai, ele respeita a compreensão que tenho na questão de dízimo, porque eu tenho um entendimento de que a graça diz assim, você vai dar como propôs no teu coração. E ninguém pode interferir como tu propõe no teu coração. Como assim? Ninguém pode dizer para ti que nome você tem que dar para aquilo que você vai entregar. Porque a palavra diz como você propõe no teu coração. Quem sabe do teu coração é Deus. Não é homem nenhum. E homem nenhum pode dizer o nome daquilo que você vai entregar. Se você for entregar com o nome dízimo, ninguém tem nada a ver com isso. É teu. É você e Deus. Se for oferta, primícia, sei lá, o nome que você dá é como você propôs no teu coração. Ninguém pode interferir nisso. Ninguém. É você e Deus. Quer ver como é real isso? Como é uma libertação também? Quando Atos, lá no início do livro de Atos, capítulo 2, a igreja trazia as ofertas, depositava nos pés dos apóstolos. Só que os apóstolos, naquela oportunidade, eles não tinham legalidade nenhuma diante do sistema para receber aquelas ofertas. É como a gente vê hoje, às vezes as pessoas estão vivendo na vida do Espírito, mas ainda estão seguindo os passos da lei. Diz, não, eu preciso entregar a minha oferta para o sacerdote, porque o sacerdote precisa me abençoar. Eu preciso entregar meu dízimo para o sacerdote, porque se o sacerdote não me abençoar, não existe isso. Não existe isso. Porque Deus deixou funcionar no mesmo tempo os sacerdotes, aqueles que mataram Jesus, eles continuaram recebendo daqueles que estavam vivendo debaixo da lei.
Mas aqueles que passaram a viver na graça já não tinham mais aquela prisão na mente, não eram mais reféns daquela situação. Não, eu preciso que ele bote a mão na minha cabeça, eu preciso que ele libere uma bênção. Não! Não! Agora eles estavam livres no Espírito, para chegar e depositar nos pés dos apóstolos. Mas a lei estava funcionando. Você está entendendo? O problema é que a gente quer viver graça funcionando na lei. Não dá. Não dá. O problema é que a gente quer viver graça funcionando na lei. Não dá. A graça não se mistura com a lei. Não dá. A gente quer o resultado da graça cumprindo lei. Mas a lei já foi cumprida, Jesus já cumpriu a lei. E o resultado do cumprimento da lei é a graça que foi liberada sobre a sua vida. Diga aleluia. Aleluia. Agora esse quinto ponto aqui. Esse quinto ponto aqui também, ele também se abrange a pastores, né, apóstolos, bispos. Que é sair da posição de privilégio que há na sinagoga. Sair da posição de privilégio que há na sinagoga. Tem que sair para assumir a posição de negar a si mesmo, tomando a sua cruz diariamente. Tem que sair da posição de privilégio que tem na sinagoga. Tem que sair de lá. Porque quem vive, a gente fala em igreja hoje, mas você vivendo debaixo da lei, você está congregando na sinagoga. Você está congregando na sinagoga. E aí quando vem uma ordem do Espírito, um sopro do Espírito para você largar aquela posição, você não quer largar. Não quer sair daquele lugar. Aí tem até um discurso bonito. O vento sopra onde quer, ouve a sua voz, não sabe de onde vem nem para onde vai, mas quando é na hora de sair daquele lugar, não quer. Aí o vento não funciona ali naquele lugar, o vento não está soprando, e não está mesmo, o vento não está soprando mesmo naquele lugar, ele sopra naquele lugar do Espírito, é no Espírito que sopra. É no Espírito que conduz. É no Espírito que cria as coisas novas. É no Espírito que chama o que ainda não existe como se já existisse. É no Espírito que essas coisas acontecem. Então, eu tenho que sair. Essas coisas que estou falando aqui, eu não estou falando porque eu li em algum lugar. Eu estou falando de coisas que eu tenho aprendido, ouvido, escutado, sobre chaves que têm aberto portas e têm me removido de alguns lugares. São realidades espirituais. É justamente aquilo que nós precisamos viver, sair do discurso vazio. Porque o discurso vazio, irmãos, ele funciona assim. Eu aprendi isso. Estava até correto na letra, mas no viver estava errado. Revista-se da armadura de Deus.
Isso é certo. Revista-se da armadura de Deus. Só que eu não tenho como me revestir da armadura de Deus no lugar aonde eu não devo estar. Eu só vou me revestir da armadura, de fato, quando eu estiver no lugar que eu devo ocupar, que Deus me colocou. Aí eu consigo, de fato, me revestir da armadura. Porque ele diz, coloque o capacete da salvação. Mas a minha mente ainda não transicionou. Minha mente continua o mesmo, com os mesmos lixos conduzindo minha vida. Como é que o capacete vai proteger? Não vai proteger porque ainda continua contaminado. Então eu tenho que transicionar a mente e o capacete ser colocado para que ela não seja mais contaminada. Para que eu viva de fato com a mente de Cristo. Coloco o cinturão da verdade, mas eu continuo mentindo. Que proteção é essa? Vocês estão entendendo? Então existe uma armadura espiritual que ela precisa ser colocada de maneira correta. Eu não estou falando aqui que a pessoa não pode ter falha, não é isso não. É que eu tenho que sair do lugar do engano, de onde Deus já me tirou, e ficar no lugar da verdade. Ser verdadeiro, falhei sim. Mas eu não posso vestir uma capa e dizer, para demonstrar ou mostrar para alguém que eu não tenho falha nenhuma. Não posso parecer para as pessoas que eu sou muito espiritual. Não, eu tenho que viver realidades espirituais. Existem lugares que o Senhor já me colocou e eu preciso viver ali. Filipenses 3, 9. Esse é o texto que temos meditado durante todo o mês de julho. E ser achado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a justiça que se baseia na fé, a justiça que vem de Deus em Cristo Jesus. É aí que eu preciso ser encontrado. É nesse lugar que eu preciso ser achado. E como é que eu vou ser achado? Com as atitudes que eu tenho ouvido dele. Não é com a minha própria justiça. Enquanto a minha própria justiça estiver prevalecendo, eu não serei encontrado nele. Não serei encontrado nele. Só serei encontrado nele quando eu fizer que nem Paulo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Às vezes a gente é muito menino, papai, pensando que sabe muita coisa, que está por cima, e não é nada disso. Quando Paulo falou isso aí, antes de ele falar, ele diz assim: se vocês querem se gloriar na carne, eu ainda muito mais. Muito mais do que vocês. Se eu quisesse, muito mais bagagem do que vocês. Circuncidado ao 8º dia, da tribo de Benjamim, israelita, de Israel mesmo. Quanto à lei, fariseu, era o top. Quanto à justiça que vem da lei, irrepreensível. Batia, matava, fazia tudo o que precisava fazer. Irrepreensível, sem falha. Mas aquilo que eu considerava ganho, eu agora considero como perca. Eu saí daquele lugar e eu estou ocupando esse lugar agora por causa da excelência do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor. Diga aleluia! Essa excelência. E ser achado nele. É esse o nosso desafio. Ser achado
nele. Então somente ocupar o lugar aonde ele já nos colocou. O problema é que nós não queremos estar lá no lugar, mas ele já nos colocou. Efésios 1, 13. É esse o problema. O problema é que nós não queremos estar lá aonde ele já nos colocou. Lá, Deus já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ele nos assentou juntamente com Cristo nessas regiões. Então eu não quero estar lá. O problema é esse. O problema é que eu dou muito valor para as coisas aqui, mas é lá o governo. O governo vem de lá. Se você ficar lá, como? Pela fé. Deus não falou para ti que já te colocou lá? Então você já está sentado lá. Se você estiver lá, você vai viver o melhor que vem do céu aqui na terra. Você vai viver, eu vou repetir isso. Se você estiver lá, você vai viver o melhor que vem do céu aqui na terra. Pode aplaudir bem forte ao Senhor mesmo. Está passando pela internet? Está, né? Para todos que estão aqui, para você que está aí. Essa palavra é para você também. De repente você está numa condição dessa e Deus já te tirou desse lugar. Sair dos relatórios médicos, tomando a posição de fé da mulher do fluxo de sangue. Passou 12 anos enferma, debaixo de um jugo de relatórios infinitos. Não tem mais jeito. Você pode ir no outro médico, não tem mais jeito. Mas o Senhor diz nessa manhã: eu já te tirei daí. Tome posse. Levanta. Ser curado agora. Dor, sai daí. Sai agora. Enfermidade, sai agora. E você saia desse lugar, porque o Senhor levou sobre si as tuas dores, as tuas enfermidades. Todo o castigo que te traz paz está sobre ele, e pelas pisaduras do Senhor você já é sarado. Diga aleluia. Glória a Deus. Aleluia. 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 Sétimo, sair do lugar de condenação. A gente já ouviu muito, mas tem muitos que permanecem no lugar de condenação. Então eu tenho que sair do lugar de condenação e ocupar o lugar de justificação. Preciso sair. Porque ele já me tirou. Aí, a palavra foi o seguinte, ontem. O grande problema nosso é que a gente não quer assumir a condição de Deus. Não é, agora eu sou, não, é a condição de Deus. Foi essa condição que ele nos deu. E eu vou assumir essa condição agora para dizer para você assim: eu te asseguro, eu te garanto, eu te asseguro e eu te garanto.
Receba mesmo, porque eu te asseguro, eu te garanto. Eu sou transmissor da palavra de Jesus aqui. Então você que ainda pensava estar nesse lugar de condenação, você saiu agora, porque eu te garanto, eu te asseguro. Escute isso. Jesus é o cara mesmo. Jesus diz bem assim: olha isso, olha isso, escute isso, receba isso, viva com isso, constantemente, todos os dias da tua vida. Você não vai ter mais nenhum problema sobre a tua condição que Ele te colocou. Olha só, Jesus diz bem assim: eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Escute isso, não é vai ter, não, é tem a vida eterna. Tem a vida eterna. E tem mais aqui. E não, o quê? E não será condenado. Não será condenado. Tome posse disso. E tem mais. E tem mais. E já passou da morte para a vida. Não é que vai passar, não. Já passou da morte para a vida. Não tenha mais problema não com a tua salvação. Já passou da morte para a vida. Não é que vai passar, não. Já passou. Eu asseguro. Eu garanto. Pode confiar, porque foi Ele que falou. Pode confiar, foi Ele que falou. É a tua libertação nessa manhã. Ninguém mais vai apontar para ti e dizer que não tem jeito. Ninguém mais vai apontar para ti defeito na tua vida. Sabe qual é o grande problema? Sabe qual é o grande problema aqui, irmãos? É porque eu preciso sair do lugar da velha natureza. Saia do lugar da velha natureza. Porque isso aqui é espírito e vida. Quando você recebe espírito e vida. E não tem nada a ver com a tua falha. Não tem nada a ver que agora você está andando certinho diante dos homens. Não é nada disso. É tão somente porque você creu nele. Você creu e aí você saiu dessa condição. E pela fé agora você sabe, porque sabe que está num lugar que Ele te colocou e ninguém pode te tirar de lá, porque nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Diga aleluia. Nada, nem morte, nem vida, nem anjo, principado, potestade, presente, porvir, nada. Nada pode tirar, nada pode separar a tua vida. É por isso que ele diz: eu garanto, eu asseguro. Como é seguro, meu Jesus? Tem pessoas aqui que dizem: meu Deus, eu não tinha entendido. É assim mesmo. Tem o dia que vem e entende, aí sai do lugar. E ocupa o lugar que deve ocupar. Aleluia. Glória. Glória a Deus. Aleluia.
Agora veja só. João capítulo 8, Jesus desce do monte, passou a noite orando, falando com o Pai. Aí vem para a sinagoga para dar instrução, não de letra, mas de vida. De vida. E aí, os homens legalistas da época pegam uma mulher e trazem. Uma mulher pega no flagrante adultério. No erro deles, eles fizeram a coisa mais certa. Eles pegaram a mulher, trouxeram a mulher. Olha o que eles fizeram. Jogaram nos pés de Jesus. Jogaram a mulher nos pés de Jesus. Lembra da Maria? Aos pés de Jesus. O que tu está recebendo aqui, ninguém pode te tirar. Nem esses que estão aqui, teus acusadores, ninguém. Ninguém pode retirar o que eu estou te dando aqui. Ninguém, porque nem eu te condeno, minha filha. Aleluia! Aleluia! Mas se eu estiver lá naquele lugar da lei, o que eu vou fazer? Eu estaria também apontando para aquela mulher, com pedra na mão. Mas aí quando você vem ocupar a condição que Ele te deu, aí nada pode te tirar dali, mas você pode tirar pessoas que estão em lugares que não devem estar. Você pode fazer isso. Só que agora não é mais dentro daquele legalismo, dentro daquelas forças, dentro de um raciocínio, dentro de uma justiça própria, não. Você sabe que elas já saíram de lá. Você vai ser canal só para transmitir isso. Porque o Espírito fez lá dentro dela já. Você crê nisso. Você sabe porque Ele fez com você. Porque você é testemunho vivo disso. Você sabe de onde Ele te arrancou. Você sabe de onde Ele te tirou. Olha, Filipenses 4, 10. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. Quando o Senhor falou o quadro ontem, eu disse, meu Deus, olha o quadro montado. O quadro montado que a gente estava preparado lá nos seus netinhos de Manaus ouvindo isso. Oh, coisa linda, né, filhinhos? Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Uma certa vez eu falei para a igreja lá em Manaus, os filhinhos da fé, porque muitas das filhas, né, já sempre teve mais filhos, né, minha esposa sempre teve foi arrebanhada de filhas, né. Alguns filhos, eu tenho os filhos em Manaus, mas ela sempre foi, né. E aí, algumas filhas diziam assim, quando ia entregar a primícia dentro de uma legalidade, tinha que entregar para o sacerdote, para a sacerdotisa, não sei. Aí disse, não, mas olha só, ela tinha a realidade do viver e queria, né? Dizia assim, poxa, mas eu quero entregar a minha primícia para a senhora, porque a senhora que cuida da gente, a senhora que apacenta, a senhora que ministra. Aleluia, glória a Deus, amém. Aí depois
que o Senhor nos removeu daquele lugar. Aí eu disse, e agora você está tendo a oportunidade que não tinha. Mas era só algo religioso. E aí você vê que o nosso discurso, muitas vezes, ele é vazio. O nosso discurso é vazio, porque não tem prática daquilo que a gente está falando. A gente até fala, mas na hora, aí Paulo diz assim, alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, mas aqui eles estavam fazendo de fato. Porque eles não tinham tido a oportunidade, mas agora estão tendo a oportunidade, estão demonstrando. Então, no meu discurso, quando eu tiver a oportunidade, eu preciso demonstrar o interesse. De fato, eu preciso demonstrar. Ah, mas eu não tive a oportunidade, mas vai aparecer a oportunidade. E na oportunidade, você precisa demonstrar. Se não demonstrar, era só um discurso vazio. Era só um discurso vazio. Não estou dizendo isso, mas, claro, ele se alega com interesse, mas não era interesse dele por causa daquilo que estavam dando. Porque ele diz assim, não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Você só vai aprender a adaptar-se a toda e qualquer circunstância se você estiver nesse lugar. Se você estiver no lugar aprendendo. Se você estiver firme nesse lugar. Se você permanecer firme. Isso aqui ele aprendeu, irmãos. A declaração que eu falei antes. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. É um lugar que Paulo aprendeu. E é um quadro que nós precisamos entrar e viver nesse quadro. Nós precisamos também aprender a viver, a adaptar-se com qualquer situação. Nós precisamos disso. Sei o que é estar, é passar necessidade, e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo. Aprendi o segredo de viver contente. Aí você vem para o versículo 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas aí vem uma necessidade, a pessoa murchou. Já ficou chateado porque aconteceu alguma coisa. Mas sabe por quê que a pessoa fica assim? Porque ela não se adaptou. Ela não se adaptou com as circunstâncias que ela foi vivendo. A gente precisa se adaptar, sabe por quê? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então eu preciso me adaptar, aprender a me adaptar às situações, a todas as circunstâncias, não só as favoráveis, mas todas. Está desfavorável? Aprende a se adaptar. Como? Vai para o outro quadro. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Os quadros se montam. Se montam. Aí deixa de ser um discurso para ser um viver. Quando forem te pintar agora, meu Deus, parece que não tem tempo ruim para essa pessoa. Parece assim que ela está adaptada a todo tipo de situação. Parece, não parece não, é mesmo, é verdade. Porque ela pode todas as coisas naquele que a fortalece. Diga aleluia. Precisa aprender a se adaptar. Quer ver só uma coisa? Deus vai te fazer
a pessoa mais próspera dessa cidade. Deus vai te levar a caminhar nas tribulações. As tribulações precedem a glória de Cristo. É isso. As tribulações, elas precedem a glória. Então elas não se comparam com a glória que há de vir, com a glória que vamos receber. Aleluia. Vamos caminhando para o final. Rapidamente. Um lugar que nós devemos sair. Filipenses 2. Filipenses 2. Sair do lugar do interesse próprio. Eu estou falando de reino aqui. Agora eu estou falando de reino. Todos nós temos os nossos próprios interesses, mas no reino a gente precisa sair do lugar do interesse próprio. Porque Timóteo fez isso. E Paulo diz assim: eu envio Timóteo. Vocês sabem que ele conviveu comigo no Evangelho como um filho. E quando ele escreve a carta, ele diz: a você, Timóteo, meu filho, meu verdadeiro filho na fé. E ele, você sabe, ele diz assim, que todos os outros buscavam os próprios interesses, mas ele não. Ele buscava os interesses do Senhor, os interesses do reino. Então eu preciso aprender a sair desse lugar. Não é que eu vou, que agora, eu não posso, tenha. Eu estou falando do reino aqui. O interesse do reino tem que estar acima. Porque isso é gerado nos verdadeiros filhos na fé. E aí você sai desse lugar de interesse pessoal, dos próprios interesses, para viver o interesse do reino. E por final, irmãos, eu quero falar para vocês também de um lugar. Esse homem, Paulo, falou essas coisas, trouxe essas chaves, porque ele passou por tudo isso. Então ele trouxe as chaves de um viver em Cristo. Aí, 2 Coríntios, capítulo 12, ele diz assim: é necessário que eu continue a gloriar-me com isso, ainda que eu não ganhe nada com isso, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos, olha o tempo, olha o quadro do posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não foi um estalo de dedo, não. Foi uma vivência, uma permanência, firmeza de fé, confiança no Senhor, aguardando nele, se adaptando nas situações. Há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, ele diz assim, não sei, mas eu digo assim, não interessa. Estou nem aí. Não interessa, não sei. Deus sabe. O que importa é que Deus sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não interessa. Deus sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. É nesse homem
É nesse homem que me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Aí vem uma observação aqui tremenda de Paulo. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve. É uma realidade espiritual. Não quero que ninguém olhe para mim aqui e veja em mim nada daquilo que eu não sou. E não ouça de mim nada daquilo que eu não sei, que não está em mim. Essa é a preocupação. Poderia até fazer isso, mas evito. Equilíbrio, evito fazer. Assim como ele falou para esses ouvintes, está falando para você agora. Evito fazer isso, que é justamente para você não pensar, ai, mas esse homem é um homem, poxa vida, esse homem está flutuando no espírito. Olha, esse homem não sei o quê. Quando ele diz, olha, eu conheço um homem, ele sabia que era ele, mas ele não falou, olha, eu fui ao terceiro céu. Não! Conheço um homem, é anônimo. Esse homem entrou no secreto, ele ouviu Mateus 6,6, entrou lá e foi arrebatado até o terceiro céu. Não sei nem quem é, mas Deus sabe. Não sei nem se ele foi no corpo, fora do corpo. Não interessa, mas Deus sabe. Deus sabe que esse homem foi lá. Evito. Isso aqui é para mim e para você, meu querido irmão. Evite fazer coisas para que ninguém pense a seu respeito ou ao meu respeito, mais do que ver em mim você, ou de mim você ouve. Porque às vezes a gente se empolga e aí transmite coisas que nós não somos. A gente fala de lugares que nós não estamos, de uma vida espiritual que nós não temos. Então eu preciso evitar isso. Vamos chegando para o final. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. Aí ele diz assim, 3 vezes roguei ao Senhor para que tirasse de mim. Mas ele me disse, minha graça é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí eu entendi um lugar na graça, aqui. Eu entendi um lugar na graça que esse homem entrou, porque ele montou o quadro todinho. Ele montou esse quadro, papai, o Paulo, o poderoso Paulo, o homem da vida no Espírito. Escreveu lá Romanos capítulo 8, a vida no Espírito. Que deu as instruções todinha para a igreja. Mas tinha um lugar que ele não conhecia de fato. Aí ele passou a conhecer a partir daqui. A partir daqui ele passou a conhecer. Foi quando Deus freou ele com uma situação e ele fez o quê? Ele foi buscar em Deus a solução. Deus, tira de mim. Deus, não, filho. A minha graça te basta. Aí ele entendeu que a graça, o lugar da graça, está acima das soluções que buscamos. Se você entendeu isso, a graça é um lugar acima
das soluções que buscamos. Porque Deus não resolveu o problema dele e disse: a minha graça te basta. E ele recebeu isso, entrou em choque e disse: aleluia! Eu não conhecia esse lugar, mas agora eu passei a conhecer. Por isso, a partir de agora, eu vou me gloriar nas injúrias, nos insultos, nas decepções, em todas as situações. Eu não vou buscar mais no Senhor a solução para esses problemas, porque eu sei que eles estão me aperfeiçoando, porque a graça dele basta para mim, a graça dele basta para você. Diga aleluia e dê um aplauso ao Senhor. Aleluia, aleluia. A graça, registra isso, é um lugar acima das soluções que você está buscando. É um lugar acima. Não é bonito a gente dizer assim: não, a graça do Senhor me basta. Mas quando vem o problema, eu quero a solução imediata. Eu quero que Deus resolva logo. Em qualquer área da nossa vida. Um problema familiar, eu quero que Deus resolva logo. Esqueço que a graça dele me basta. Um problema do casamento, eu quero que Deus resolva logo. Esqueço que a graça dele me basta. Um problema no trabalho, eu quero que Deus resolva logo. Senão, eu mesmo resolvo. Esqueço que a graça dele me basta. Aconteceu um problema ministerial, eu quero que Deus resolva logo, senão esqueço que a graça dele me basta. Então a graça, eu quero encerrar aqui com isso. A graça é um lugar acima das soluções que buscamos. É isso. E eu quero dizer para você nessa manhã, querido, que está feito. Você entrou nesse lugar, diga aleluia. Amém? Graça e paz, queridos. Eu quero deixar tudo e seguir o meu mestre. Eu quero deixar tudo e seguir a Jesus. Não quero precisar